Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, minhas amadas irmãs. É sempre uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Noite chuvosa, noite de feriado, muita gente descansou, né? Ouvindo o barulho da chuva do lado de fora. E estou muito contente por mais uma Bíblia Responde. Aqui quem fala é o Bispo Eduardo Cândido e profetizo chuva serôdia sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, sobre todos vocês que têm diariamente prestigiado, não é? Esse momento que a gente tira para poder meditar na palavra do Senhor. Então, meu muito obrigado e desejo a vocês o melhor que um ser humano poderia desejar a outro, e a porção dobrada do seu Santo Espírito sobre a vida de cada um de vocês e sobre o lar de cada um de vocês. Vamos compartilhando, já vai jogando para os grupos que você faz parte, compartilhando para a sua linha do tempo, porque esse é um tema onde muita gente tem curiosidade, muita gente se pergunta. Eu aposto com vocês que os 7 bilhões de habitantes desse planeta devem ter dúvidas gritantes relacionadas a esse tema tão palpitante que nós vamos abordar hoje na Bíblia Responde. Um tema realmente que vai dar o que falar. Não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, mas quero fazer uso do livro da verdade para poder embasar as minhas respostas, ok? Quero também já me adiantar, informando que amanhã não haverá exibição da Bíblia Responde, em virtude do meu aniversário. Vou estar saindo com a patroa, dar uma passeada, uma espairada na mente, vamos comemorar o nosso aniversário a 2, e em virtude disso amanhã não haverá apresentação do A Bíblia Responde, ok? Muito bem, já curtiram, já convidaram os amigos? Aproveitem, porque quando nós entrarmos no tema, o negócio vai ficar quente, o negócio vai ferver aqui na Bíblia Responde. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então o tema de hoje é o que vai acontecer conosco após a morte. Eita ferro! E aí, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Eu sei que vai bombar os comentários hoje, porque é um tema que desperta realmente a curiosidade de todo mundo. Então vai, aproveita aí, convida os amigos, marca pessoas, não é? Compartilha com pessoas agora. Eu vou te dar aí 30 segundinhos para você estar compartilhando com pessoas, para você estar chamando gente, porque eu sei que com certeza é um tema que vai dar o que falar, porque é um tema muito complexo, de muitas informações. Vai convidando aí, convida aí, eu também vou fazer a minha parte aqui, estou convidando as pessoas, porque quando a gente começar vai ser uma metralhadora, vai ser muito, muito, muito bom, tá? Deixa eu compartilhar aqui, estou compartilhando, estou vendo gente compartilhando aqui, Cecília está compartilhando, outras pessoas estão compartilhando, legal, isso, vai chamando o povo aí, porque vai ter muita coisa para ser falada. E acredito que uma pequena polêmica possa vir a acontecer, mas espero que eu seja instrumento de Deus para poder estar esclarecendo isso para vocês. Olha, a Raquel acabou de curtir o vídeo, né? Com certeza ela também vai compartilhar. Eu estou compartilhando aqui, estou jogando nos grupos aqui, para poder a gente alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Enquanto isso, vocês vão aí colocando suas dúvidas, fazendo seus comentários. Eu começo perguntando: o que vocês acham que acontece conosco após a morte da gente? Ah lá, não falei que a Raquel ia compartilhar? Raquel acabou de compartilhar. O que vai acontecer conosco depois da morte?
Então vamos lá, porque eu vou responder agora. Muito bem. Esse é um tema. Ô Joyce, tudo bem, querida? Deus te abençoe, te encha da paz, da unção, da graça do Senhor Jesus Cristo. Merildo, que milagre você por aqui, Merildo. É um grande privilégio tê-lo por aqui, grande presbítero Merildo, homem de Deus, né? Meu amigo Júlio também acabou de compartilhar, a turma está compartilhando, Michele acabou de chegar, Tilza, a Yusleida lá da Venezuela, Monique Ariel também quase não está por aqui, que bom que ela está aqui. Grande Sebastião Frescurati, seja bem-vindo, querido Sebastião Frescurati. É, Merildo, Júlio, saudade dele, né? Grande Merildo. Muito bem. Bom, vamos começar então a abordar o tema. Se há ou não, o que acontece conosco depois da morte. Bom, como eu disse, esse é um tema muito abordado por todas as religiões. As visões relacionadas ao que acontece depois da morte são muito variadas. Muitas são as versões das religiões. Por exemplo, existem religiões, né, como por exemplo o budismo, né, que acreditam na reflexão com, digamos, a anulação dos prazeres da carne, né, e o mergulho no sofrimento para que consiga um êxtase, né, na sua vida após a morte. Os hinduístas acreditam, né, também nesse tipo de coisa. Os testemunhos de Jeová, eles têm uma teoria que eles dizem que após a morte a alma acaba. Eles dizem que a morte termina, se finda. Antes, vamos supor, você morreu, sua morte acabou, vai para o espaço. Para eles, não existe vida após a morte. A vida para eles é extinguida quando a pessoa morre. E eles alegam, e eles dão como alegação para a teoria deles, os testemunhos de Jeová. Boa noite, Noêmia. Eles dão como texto base para eles 1 João 4,8, onde diz que Deus é amor, ok? Que Deus é amor e que por Deus ser amor, né, não teríamos que falar de nenhum tipo de punição após a morte. Para eles o inferno não existe. Para eles o inferno é uma invenção de Satanás. Satanás inventou as religiões e as religiões inventaram o inferno, tá? E eles alegam que o inferno não existiria porque Deus é amor. Só que eles citam 1 João 4,8, mas esquecem de Hebreus 12:29. Eles citam que Deus é amor, mas não citam que Hebreus 12:29 diz que Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é amor? É, mas o nosso Deus também é justiça, ok? Então, para eles não existe vida após a morte. Para os espíritas, eles alegam o seguinte, que quando você morre, existe um prazo de tempo para a alma se desgarrar do corpo. Tem mortes que a alma se desgarra um pouco mais devagar, outras que a alma se desgarra mais rapidamente, casos especiais de suicídio, em casos especiais de acidentes gravíssimos. Eles dizem que os espíritos ficam tão impactados com o que aconteceu no momento da morte, que há uma ruptura online, num tempo real da alma. Eu até separei aqui alguns escritos dos espíritas para que vocês possam entender o que eles pensam sobre a vida após a morte. Eles dizem: a libertação da alma e do corpo se opera gradualmente com uma lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que unem a alma ao corpo não se rompem senão pouco a pouco, e tanto menos rapidamente quanto a vida for mais material e mais sensual. No momento da morte, primeiro tudo é confuso. Segundo eles, a alma precisa de algum tempo para se reconhecer, porque está meio atordoada, e no estado de um homem saindo de sono profundo e que procura inteirar-se da sua situação.
A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retornam à medida que se desfaz a influência da matéria a qual acaba de se libertar. Então eles dizem que a perturbação pode acontecer em poucas horas ou em pouco tempo, dependendo do tipo de morte. Eles dizem que a alma fica vagando. Essa alma fica vagando, consciente de tudo, até receber a oportunidade de voltar para um corpo, reencarnar e poder ser uma melhor alma na próxima vida. Isso contraria frontalmente a Bíblia, e eu já falei sobre isso num outro A Bíblia Responde, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez, seguindo-se após disso o juízo. Então, olha que o próprio texto fala que após a morte não tem uma segunda oportunidade, e após a morte tem o juízo, ao contrário do que os testemunhos de Jeová ensinam. A Igreja Católica, daí os espíritas ainda dizem o seguinte: na morte natural, o desligamento se opera gradualmente sem abalo. Frequentemente ele começa mesmo antes que a vida se extingua. Sei lá, estado terminal, a alma já vai começando a desgrudar. Na morte violenta por suplício, suicídio ou acidente, os laços se rompem. Bruscamente, o espírito, surpreendido pelo imprevisto, fica como atordoado. Então a doutrina espírita fala sobre isso. E os católicos, eles têm uma visão parecida conosco, evangélicos, com exceção de um ponto, ok? Eles falam na questão do purgatório. A paz grande Zuleika Santos, o purgatório. Eles dizem o seguinte: se a pessoa for uma pessoa boa, mas ela deu umas vaciladinhas, cometeu uns deslizes, ela tem que passar por um estágio intermediário e ser purificada com o fogo do purgatório para poder herdar a vida eterna. Então, foi uma pessoa nem muito ruim, nem muito boa, uma pessoa mais ou menos. Ela tem que passar pelo fogo do purgatório para poder herdar o céu. Eles celebram o Dia dos Finados e eles têm uma teoria em que é necessário oração pelos finados. Olá, Sirlene, Pai do Senhor, Fátima Souza, bom recebê-las por aqui. Então, assim, eles dizem o seguinte, que é necessário orar pelos mortos para que a misericórdia de Deus alcance os mortos. E eles se baseiam, segundo eles na Bíblia, no livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 46, onde diz que Macabeus fez um sacrifício de oração em favor dos mortos. Ora, nós evangélicos não aceitamos essa teoria porque não há nenhum texto da Bíblia, porque senão Jesus falaria disso, porque senão Paulo falaria disso e Pedro falariam disso, mas não falam. E nós não reconhecemos o livro dos Macabeus como um livro inspirado. Ele não passou pelo cânon, ele não passou pela vara de medir, pela régua, não é, da canonicidade, da inspiração de Deus. Então ele é considerado como um livro apócrifo, ok? Considerado um livro não reconhecido como inspirado, tendo somente valor histórico e não espiritual. Pai do Senhor, pastora Rosimar, que não perde uma, a Bíblia Responde. Muito bem. Então, a crença da Igreja Católica é muito parecida com a nossa, relacionada à morte, tirando a questão do purgatório. Nós entendemos que a morte veio através de Adão e Eva, pelo pecado de Adão e Eva. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que pelo pecado da desobediência de Adão e Eva, a morte foi transmitida para todos os homens. O propósito originário de Deus era que todos tivessem vida eterna, vivessem eternamente, mas por causa da desobediência de Adão e Eva, a morte foi passada para todos os homens. Então todos nós provamos a morte, ou vamos provar um dia sobre a morte. Quero também frisar que existe uma ciência na medicina chamada tanatologia. E a tanatologia, ela ensina que existem pessoas que provam um estado de pré-morte
e que elas têm algumas experiências sobrenaturais. Experiências em ver o céu, experiências em ver o inferno, experiências em conversar com os anjos, experiências em se verem se levitando da cama, naquele estado de coma ou de pré-morte. Inclusive, segundo a ciência, alguns até quando levantaram desse estágio, reclamaram com os médicos de o porquê se levantaram desse estágio, porque estavam tão felizes passando por aquelas experiências que não queriam mais voltar à esfera terrena, né? Eu não posso afirmar porque eu não passei por isso. Eu sei que o apóstolo Paulo teve uma experiência de chegar até o terceiro céu, uma experiência sobrenatural com Deus. Mas a tanatologia diz que isso pode acontecer, de pessoas terem experiências com o céu, com o inferno, com os anjos, com levitação, naquele estágio de pré-morte. Isso é uma colocação da tanatologia. Isso desperta muita curiosidade na gente, né? Então, todos nós vamos morrer, invariavelmente. Eu, particularmente, eu sou adepto da teoria do sono, aonde quando as pessoas elas morrem, elas vão para um estado de sonolência, de sono espiritual. A alma sai do corpo, o espírito volta para Deus e esta alma entra para esse estágio de sono, aonde no grande dia do tribunal, no grande dia do juízo final, essa alma será ressuscitada. O livro de Apocalipse fala muito sobre isso. Se você pegar os últimos 5 capítulos de Apocalipse, você vai ter uma noção. Uma das teorias que algumas religiões ensinam erradamente é que o inferno não existe. Eles dizem que o inferno não existe, e isso é uma grande mentira do diabo. O próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu separei aqui N textos que falam sobre a questão do inferno, né? Aqui está de 2 Coríntios 5,10, aqueles que fizerem o bem ou mal, receberão o que tiverem feito por meio do corpo e vão comparecer diante do tribunal de Cristo. São vários os versículos que falam da existência do inferno. Jesus fala da existência do inferno. Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro. Né? Então, essa teoria de que o inferno não existe, ela é mentirosa, porque ela é um local que hoje, na minha concepção, ela não é habitada, tá? E ela não foi destinada para o homem, isso é verdade. Porque a própria Bíblia diz, quando Jesus fala, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, e são enviados para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não criou um inferno para nós, criou para o diabo e para os seus anjos. Mas sentenciou a todos aqueles que desobedecerem a sua palavra e não crerem no seu Filho Jesus Cristo, ele sentenciou para que estas pessoas vão para o lugar onde há fogo e enxofre, onde há tormento eterno. Então, existe o inferno e tem muitos textos na Bíblia que provam. Eu nunca vou sentenciar quem vai e quem não vai para o inferno. Isso não cabe a mim. Fulano já está no inferno. Fulano foi para o inferno. Fulano não tem jeito, já está queimando no fogo do inferno. Eu nunca posso garantir isso. Porque a graça, que é o favor imerecido de Cristo, possibilita ao homem, mesmo nos seus últimos momentos de vida, possibilita ao homem o arrependimento e a confissão em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O engraçado é que essas pessoas dizem que Deus é mau porque o inferno existe, mas o mesmo Deus que eles dizem que é mau é o Deus que possibilita o perdão até nos últimos momentos de vida. E se dependesse dos homens? Um Fernandinho Beiramar mereceria perdão? Um Sérgio Cabral mereceria perdão? Né? Um estuprador, um pedófilo mereceria perdão? Para nós homens não. Mas o Deus que eles dizem que é mau porque criou o inferno, ele dá uma oportunidade para o homem ser perdoado até os últimos momentos da sua vida. Ok? Então há 2 caminhos. Quem andou com Cristo, reconheceu Ele como Salvador e seguiu a sua palavra, deixando o pecado, vai para a eternidade.
E quem não fez assim, não reconheceu Jesus e viveu uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, vai para o inferno, não tem para onde correr. Jesus fala sobre isso. Agora, quando a pessoa morre, ela vai, isso é o que eu penso à luz da Bíblia, ela dorme. Tanto que a Bíblia fala em vários momentos da morte do sono, que o homem dorme, está dormindo no Senhor, dorme, né? Jesus falou, Lázaro não está morto, mas dorme, né? Ele vai para um estado de sonolência espiritual. E ele vai para um lugar, se ele foi uma pessoa que foi obediente ao Senhor, ele vai para um estágio intermediário chamado seio de Abraão ou paraíso, ok? Seio de Abraão ou paraíso. É um estágio intermediário onde já vai estar ali na antessala do céu. Como Jesus falou para aquele homem, do ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, tá? Então Jesus falou isso para aquele homem, né? Na parábola do rico e do Lázaro fala sobre o fato de Lázaro estar no seio de Abraão. Aí é uma parábola onde Jesus fala claramente a recompensa para quem andou com ele e a recompensa para quem não andou com ele. Então você crê em Jesus, mas não crê no inferno, você se contradiz totalmente, né? Como assim, Lorol Rodrigues? O pecado do homem não é o mesmo que Deus olha. Explica melhor isso pra gente, Carol, pra gente poder falar um pouquinho aqui. E para as pessoas que morreram sem Cristo, elas também vão para um lugar intermediário, que é o chamado Sheol ou Seol, segundo a tradução hebraica do Velho Testamento, que é o chamado Hades, que é a tradução do grego no Novo Testamento, né? Que é o lugar reservado para aqueles que não estão escritos no livro da vida, que é um estágio intermediário de tormento eterno. Tem também o termo Geena, também biblicamente usado, que significa inferno. Então essas pessoas, todos aqueles que morrem, passam por esse estágio. Aí talvez você pergunte assim para mim, Bispo Eduardo, o que falar do Monte da Transfiguração, onde ali esteve Moisés e Elias, com Jesus naquele momento tão sublime em que Jesus se transfigurou? Bom, é um mistério muito grande realmente. Nem tudo a Bíblia quis revelar. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as coisas reveladas pertencem aos homens. Então tem coisas que Deus preferiu não revelar. Mas assim, Elias, eu não tenho muita dificuldade de dar uma resposta, porque Elias, ele não morreu. Elias foi transladado. Elias foi recebido no céu. A Lorol está colocando aqui o que muitos acreditam ser imperdoável, para Deus não é. Deus é Deus o tempo todo e ele nos vê no íntimo. Às vezes, aos olhos do homem, você seja impuro, mas só Deus vê o seu interior. Verdade, Carol. Concordo plenamente com você. Principalmente se houver o perdão, o arrependimento. Se a pessoa se arrepender das suas práticas pecaminosas e não mais as cometer, como Jesus fez com a mulher adúltera, evidentemente Deus perdoa, claro, mas o importante é se arrepender e largar. Se arrepender e continuar fazendo e virar escravo do pecado, infelizmente no céu não há lugar para pecado, tá? Então, Elias foi transladado para o céu, não tem mistério, apareceu ali naquele momento. Agora, Moisés é uma polêmica muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés morre no Monte Nebo, ok? Porém, o livro de Judas vai dizer que o diabo guerreou, contendeu com Miguel, com o anjo Miguel, em relacionado ao corpo de Moisés, e não conseguiu encontrar o corpo de Moisés. Talvez para que não fosse instrumento de idolatria no meio dos judeus, eu não sei porquê,
mas pode ser isso o motivo que o diabo pelejou pelo corpo de Moisés. Eu não posso afirmar, isso é uma opinião minha. Talvez pela importância de Moisés, pelo que Moisés representou, que ele andou com Deus, que ele viu a Deus de costas, foi o homem de maior contato com Deus nesse mundo de todos os tempos. Eu acredito que talvez Deus já tenha o premiado com a eternidade, ok? Já tenha o premiado. Aí tem gente, por exemplo, os reformados, que dizem que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Está na Bíblia isso. Aí diz que isso é um motivo para afirmar que o homem imediatamente quando morre vai para o céu. Eles dizem isso. Tem teorias que dizem que o homem imediatamente quando morre vai para o céu. Só que quem faz festa no céu pelo pecador que se arrepende são os anjos. E lá estão 2/3 dos anjos que não se rebelaram contra Deus. Boa noite, querido Júlio. Então, não há de se falar de que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Eles usam também o texto dos mártires, né? Dizendo que os mártires, eles estavam torcendo pela vingança do nosso Deus. Ora, os mártires ainda não tinham sido glorificados naquele contexto de Apocalipse. E eu vou chegar nesse ponto que muita gente fica intrigada. Eu sei que a Bíblia diz que os mártires vão ressuscitar primeiro. Então, talvez, nesse momento de Apocalipse, os mártires já tenham ressuscitado, mas ainda não tinham assumido um corpo glorificado, eterno. Porque a Bíblia diz que nós receberemos uma pedra com um novo nome. Eu vou chegar lá, para apimentar o negócio. Então, todos nós vamos para um estágio intermediário. Quem andou com Jesus no paraíso ou no seio de Abraão? Quem não obedeceu a Jesus e quem não viveu uma vida de santidade com Cristo, vai para o Hades e para o Sheol. No momento em que a trombeta tocar e que Jesus voltar para buscar a sua igreja, tá? Meu amigo Alberto, lá de São Pedro da Aldeia, boa noite, bispo, Pai do Senhor. Em Apocalipse 20:14 fala da segunda morte, diz que o inferno será lançado no lago de fogo, ou seja, inferno então é algo intermediário. Não, inferno é o destino final. Tá? Que é o Geena. Há um estágio intermediário que é um lugar preparado para aqueles que vão para o inferno. Então, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que primeiro ele vai ressuscitar os mártires. Depois ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Vão receber um corpo transformado. E a Bíblia diz que nesse momento eles vão reinar com Jesus 1000 anos. Ok? Vão reinar com Cristo 1000 anos lá em Jerusalém, né? Será realmente um tempo de muita alegria, de muito gozo. Haverá alguns remanescentes de outras nações e que no final Satanás vai ser solto, né? Ele, a besta e o falso profeta, e vão guerrear contra a Cristo e a igreja e aqueles que foram remanescentes. Nesse momento, então, Jesus vai e arrebata a sua igreja para o céu. Nesse interim, aí os ímpios vão ressuscitar. Vão ser todos eles convocados diante do tribunal, vão ser julgados, vão ser condenados e daí vão para o lago que arde em fogo e enxofre. E aqueles que forem achados com os nomes escritos no livro da vida, eles herdarão a eternidade. Cecília, eu expliquei sobre isso, a passagem do ladrão da cruz. Mostra o amor de Deus. Aquele homem errou tanto, mas ele admitiu que ele era pecador diante da perfeição que era Jesus. E aí Jesus o perdoou e disse que ainda hoje ele estaria com Jesus no paraíso. Então aquele ladrão foi perdoado e herdou a vida eterna. Por quê? Porque creu com seu coração que Jesus não merecia estar ali e que Jesus era o Salvador. Entendeu, Cecília? Então, nesse momento, os ímpios que forem julgados e condenados serão todos lançados no lago que arde e fogo e enxofre. E Satanás e os seus demônios todos serão lançados para lá. Aí é que vem o grande fechamento e que suscita muitas dúvidas de muita gente. Vamos lá. Estou dizendo opiniões minhas baseadas na Bíblia, tá bom, gente? Com relação aos ímpios, eles terão lembrança de tudo que eles viveram.
ok? Vão se lembrar de tudo, até como uma forma de punição. Deus é justo e ele não apagaria a memória dos incrédulos no momento do tormento, justamente para que eles pudessem estar ali com remorsos de não terem se arrependido antes. Vocês viram na parábola do rico e do Lázaro que Jesus ensina que aquele homem queria pelo menos que tocasse com água na ponta da língua dele, para que ele fosse, digamos, tivesse um alívio das dores que ele estava sentindo no momento em que ele estava já queimando no inferno. Quero mais uma vez lembrar, falei no início do vídeo, Deus é amor? É. 1 João 4,8. Mas Hebreus 12:29 chama Deus de fogo consumidor. E no versículo 31 do mesmo livro de Hebreus, ele vai dizer: porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, o Deus de amor pintado na Bíblia é um Deus justo e é um Deus que faz de acordo com o teu querer. Haverá sim, Carol, vida após a morte, com certeza. Eles serão ressuscitados, estarão diante do grande tribunal, serão julgados e por não estarem com seus nomes escritos no livro da vida, por não terem vivido uma vida com Cristo, não terem vivido para Cristo e nem reconhecido Cristo como Salvador, eles serão enviados para o inferno e continuarão durante toda a eternidade passando pelo tormento, ok? Está muito claro na parábola que Jesus conta de rico e de Lázaro. E os crentes, aí é que vem. Aí é que vem. Estão preparados para ouvir a minha opinião? Estão preparados para ouvir minha opinião? Então eu vou dar. Eu, na minha opinião, e isso é uma opinião de que muita gente diverge, doutrinadores divergem, alguns pensam diferente, outros pensam igual a mim, isso não é algo que é pacífico. Então não significa que se eu tiver errado eu estou na heresia, se eles estiverem errados estão na heresia, são visões doutrinárias. A gente não está infringindo nenhum princípio bíblico universal. Na minha opinião, nós não teremos lembranças das coisas passadas. Vamos lá. A Bíblia diz que nós receberemos uma pedra com um novo nome. Vamos lá, os motivos a qual eu entendo assim, tá bom, gente? Nós receberemos uma pedra com um novo nome. Motivo 1. Motivo 2. No céu não haverá homem e não haverá mulher. No céu haverão anjos. Anjos. Ok? Assexuados. Como é que eu vou lembrar da minha esposa lá, se a minha esposa lá será um anjo, ok? Robson, haverá um arrebatamento só para a igreja, não tem dois não, tá? Um arrebatamento só. É o segundo motivo, tá ok? Terceiro motivo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que nós vamos para um lugar onde não haverá dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro, onde não haverá nada disso. Imaginem vocês, se nós chegarmos até lá e não encontrarmos o nosso pai, e não encontrarmos o nosso tio, e não encontrarmos o nosso filho, qual é o sentimento que traria ao nosso coração naquele momento? Imagine se eu não encontro meu pai lá. Eu sentiria muita tristeza. Eu sentiria muita depressão. E no céu há lugar para isso, gente? Terceiro motivo. Quarto motivo é o que está escrito no livro do profeta Isaías, tá? Capítulo 65, botei aqui, versículo 17. Esse texto, para mim, ele é um motivo fortíssimo pelo qual nós não nos lembraremos das coisas passadas. Isaías capítulo 65, versículo 17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá
memória delas. Vou repetir, Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ok? Então, esses motivos me fazem entender que nós não vamos ter lembranças, para não sofrer, para não ter nenhum tipo de sentimento de saudade, de sofrimento, de pena, de tristeza, né? Esse é o meu pensamento. Agora, bispo, mas a Bíblia diz que nós veremos a Abraão, a Isaac, a Jacó, que não sei o quê. Olha, eu tenho duas teorias para isso. Uma, que como foram patriarcas, como foram homens eminentes na história do povo de Deus, Deus os exalte a ponto de fazê-los ser reconhecidos lá. Mas o que eu acredito, e que eu torço, não é o que eu acredito, é o que eu torço, e eu tenho a certeza que é o que todos torcem, é que Deus nos permita ter um momento antes de nós recebermos a pedra com um novo nome. Deus nos deu uma oportunidade de abraçar os apóstolos, abraçar os patriarcas, abraçar os nossos entes queridos, tipo uma comemoração, um momento de gozo, de refrigério, de alegria, de entusiasmo. Aquele momento em que eu vou encontrar o meu avô, pastor José Cândido, no céu, vou dar um abraço nele. É óbvio, evidente que eu, como ser humano, torço por isso. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não tem nenhum texto que diz que nós vamos encontrar os nossos entes queridos no céu. Não há nenhum texto neste sentido, gente. Vocês estão entendendo? Não existe nenhum dispositivo bíblico que nos afirme isso. Agora, eu torço para que isso aconteça, para que a gente tenha esse momento. Puxa, que bom, valeu a pena, consegui, cheguei. Olha quem está ali, meu avô, minha avó, me ensinaram tanto da palavra, falaram tanto do amor de Deus, nos ensinaram tanto a imitar Jesus, me dá um abraço, meu avô, tanta saudade e tal. Eu torço para isso. Espero que isso seja uma das coisas em oculto, que Deus não tenha revelado que venha acontecer. Agora, cria novos céus e nova terra, Alberto, porque a Bíblia diz que haverá uma nova terra. Haverá uma terra, é só estudar Apocalipse, e quando a gente estuda sobre soteriologia, sobre a doutrina das últimas coisas, a gente vai entender que, por exemplo, no milênio, Deus vai criar nova terra, porque a terra ela está totalmente deturpada, destruída, natureza destruída, animais em extinção, fauna e flora totalmente transtornadas. Assim, a figura geográfica do mundo mudou demais por causa da destruição que o homem causou. O homem é muito predador. Então ele vai criar nova terra, ele vai governar conosco na Nova Jerusalém, e é lá que ele vai governar conosco, e ele vai criar nova terra. A própria Bíblia diz, lá no livro de Isaías, e agora eu não me lembro, que, por exemplo, a Bíblia diz que animais indefesos conviverão com leões da selva, né? Ele dá exemplos de que coisas que eram inimagináveis vão acontecer nesse novo céu e nessa nova terra. Então isso vai ser criado no milênio, nós vamos viver esse milênio, um novo céu, nova terra com Cristo. Esse reino vai ser aqui na terra, não vai ser no céu, gente. Vai ser aqui na terra que vai acontecer o milênio. E logo após o milênio nós seremos sim arrebatados para o céu. O diabo e os seus demônios vão ser precipitados definitivamente para o inferno. Durante os 1000 anos eles ficarão presos, depois serão soltos por um pouco de tempo e no final serão lançados para lá, junto com aqueles que não estão escritos no livro da vida, aqueles que não entregaram a sua vida e não aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador da sua alma, ok? Entenderam? Então, a minha opinião é que nós não vamos ter lembrança das coisas passadas. Então, essa doutrina espírita é mentirosa. Quando ela diz que nós temos que reencarnar para sermos melhores pessoas, ele anula totalmente a salvação de Cristo. Então, para que Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, se nós mesmos podemos ser melhores pessoas e, através de fazermos boas práticas, vamos chegar ao nível de perfeição moral? O Espiritismo anula o sacrifício do sangue de Jesus.
O hinduísmo, quando diz que nós vamos chegar ao Brahma, e não confundam isso com cerveja, mas o Brahma é um nível de perfeição moral segundo o hinduísmo, também anula a salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Entenderam? Então, resumindo, após a morte, vamos dormir até o toque da trombeta. Aqueles que dormirem em Cristo vão dormir no paraíso e no seio de Abraão. Vão ser ressuscitados, vão viver com Cristo 1000 anos e herdarão eternamente com ele no céu. E aqueles que não creram em Jesus Cristo, tá, vão estar no estágio intermediário chamado Hades ou Sheol, quem quer falar Geena, e vão ser ressuscitados após os justos, vão ser julgados no grande tribunal e receberão a recompensa da sua iniquidade, vivendo eternamente no inferno. Nós receberemos um corpo incorruptível, uma pedra com um novo nome, e seremos como anjos assexuados no céu, e viveremos eternamente no lugar onde não vai ter mais noite, onde não vai ter mais dia, porque o próprio Deus alumiará o lugar com as ruas de ouro que nós sonhamos e que nós vamos morar em breve com Cristo. Deu para entender, gente? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Viram como é que rendeu? 42 minutos. O nome do lugar intermediário, Carol, é o Sheol, do hebraico do Antigo Testamento, ou Hades, do grego do Novo Testamento, que é o lugar intermediário para onde aqueles que morreram sem Cristo estarão aguardando. Tá? E o seio de Abraão ou paraíso é o lugar intermediário para aqueles que vão herdar a vida eterna, porque o inferno está desabitado. Quem diz assim, interessante, lembrei. Fulano está no inferno, tá nada, o inferno está desabitado. Está desabitado. Na minha concepção, nem o diabo e os demônios estão lá, porque eles estão vagando por aí. Tá? Os principados e potestades. E o céu também, fulano está lá no céu, olhando por mim, tá nada. Primeiro, porque está nesse estágio intermediário. Segundo, porque quando chegar lá, não vai ter lembrança das coisas passadas. Minha opinião. Você pode ser adepto de outra teoria que fala diferente, que vai ter consciência. Eu respeito, tá bom? Isso é uma opinião minha, segundo o que eu entendo da Bíblia. Fulano está lá no céu intercedendo por mim. Fulano está lá no céu em paz com Deus. Eu sei que é muito bonito falar isso. Eu sei que é muito lindo falar isso e é romântico, né? Mas biblicamente eu não encontro base para isso. A Michele Knupp está dizendo, viveremos numa nova terra ou seremos anjos no céu? Ainda não consegui assimilar. Mas Michele, veja bem, nós viveremos numa nova terra nos 1000 anos com Cristo, ok? Nós viveremos nessa nova terra nesses 1000 anos. Depois que vivemos nesses 1000 anos nessa nova terra, nós vamos receber um corpo incorruptível, ok? Vamos receber um corpo de anjo e vamos viver eternamente no céu. Então vamos viver na nova terra os 1000 anos com Jesus. Os testemunhos de Jeová dizem que 144 mil vão para o céu e o restante vai ficar na terra. E que esses 144 mil são aqueles que foram escolhidos e nascidos até 1914. Isso é uma coisa diabólica. Eu não entendo como é que ainda existe testemunho de Jeová lá na igreja deles, porque se já foi escolhido até 1914, o que eles estão fazendo lá? É uma teoria que não tem um mínimo de coerência, mas é uma teoria que os testemunhos de Jeová defendem. A Beth Freitas está perguntando, paz, amado pastor, quem morre fica dormindo no Senhor? Sim. Alguns doutrinadores evangélicos dizem que não, que a pessoa já vai direto para o céu. Mas grande parte dos doutrinadores, segundo a Bíblia, diz que sim, eles dormem no Senhor, aguardando aquele grande dia. Agora, aquele grande dia que vai vir a acontecer quando o toque da trombeta ressoar, que é o lugar que eu disse que é o estágio intermediário, que o ladrão da cruz foi lá. Quero lembrar também para aqueles que não acreditam no inferno, que a própria Bíblia diz que Jesus, ele ao morrer, ele desceu até o inferno e tomou a chave da morte e a chave do inferno. Então logo o inferno ele existe porque o próprio Jesus foi lá e tomou a chave da morte. É verdade, Lorol, essa passagem foi muito confundida, você tem razão, Carol. Os testemunhos de Jeová fizeram muitas previsões. Os mormons fizeram previsões de datas também. Pessoas que acreditaram em Nostradamus também fizeram previsões de datas.
Olha, teve várias seitas que se reuniram, que se prepararam, que foram para dentro de cavernas, que aguardaram. Teve gente que fez matança coletiva, aquelas seitas dos Estados Unidos. Teve doutrinas que morreram no século XIX porque esperavam que Jesus voltasse na data que o camarada falou que ele voltasse e não voltou. Segundo o calendário maia, algumas pessoas diziam que Jesus ia voltar no dia tal, mês tal, ano tal, e isso não aconteceu. Em 2012, né? Disseram que Jesus ia voltar em 2012 e Jesus não voltou em 2012. Pastor, esses 144 mil são o povo de Israel ou escolhidos por Deus já? Há uma corrente teológica que diz que os 144 mil citados em Apocalipse são justamente 12 mil de cada tribo de Israel que não se dobraram a Baal e que reconheceram Jesus como Messias, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então a teoria que vigora é que 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. E não 144 mil que Deus resgatou durante toda a história da humanidade para morar no céu, para o restante viver na terra, que é a teoria dos testemunhas de Jeová. A Carol está dizendo, sabemos que está próximo, mas sem data. É verdade, Carol. A Bíblia diz que só o Pai sabe o dia que o Filho vai voltar para buscar a sua igreja. Robson está falando, entendi, então quem não subir na primeira já estão condenados? Isso é outra polêmica. Outra polêmica. Existem doutrinadores que dizem que haverá uma segunda chance. Outros, como eu, afirmam que a chance é no primeiro arrebatamento. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que vai haver um período de tempo de 6 meses em que as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir delas. E as pessoas que não estão escritas no livro da vida são as que ficarão, são aquelas que receberão a marca da besta do falso profeta na testa ou aqui no pulso da mão, não é? Que é a marca da besta, sem a qual ninguém vai poder comprar e ninguém vai poder vender. Esses não estão escritos no livro da vida. Então eu levo a entender dentro da hermenêutica bíblica e dentro de Apocalipse, Robson, e somente aqueles que tiveram parte no arrebatamento, que não tem primeiro, somente esses herdarão a eternidade. Mas existem alguns que dizem que haverá uma segunda chance. Eu respeito a visão deles, embora eu pense diferente, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui, se tem mais alguma pergunta. Que bom que vocês entenderam. A Carol está dizendo que tem pavor quando falam isso. Carol, na realidade é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Nós que estamos em Cristo, nós que temos comunhão com Ele, nós que somos todos os dias abençoados por Ele, nós que seguimos as suas pisadas, obedecemos a sua palavra, a gente não se atemoriza não. Eu sei que a morte é um tabu muito grande. Muita gente tem medo de morrer, porque tem medo do que pode ser a morte, né? Eu acho normal, eu acho que, né, pelo fato de ser tão misterioso, todo mundo tem essa preocupação e não quer morrer. Só que para aqueles que estão em Cristo, sabe, aqueles que se desapegam das coisas desse mundo, a gente não vê a morte como algo desesperador. A gente vê a morte como um trampolim para a eternidade, que é realmente o lugar que nos espera. Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. E os peregrinos e forasteiros não são desse mundo. Eles estão, mas não são dele. Então a Bíblia diz que a nossa vida passa como um vapor, como um conto ligeiro, está lá em Eclesiastes. Porque é um vazio dentro de nós que só vai ser preenchido com a eternidade. Então, por que Deus não nos fez totalmente felizes? Porque a verdadeira e completa felicidade só no céu que a gente vai ter, entendeu? Então, para nós que esperamos em Cristo, a morte não é tragédia. A morte é a boa notícia de que nós vamos estar com Jesus na glória. Tudo bem, Carol, desculpa o engano, tá? Perdão. Foi feita uma pergunta pela Fernanda Amaral, e quem rejeitar a se marcar na testa ou na mão, o que vai acontecer? A Bíblia diz, Fernanda, que vão ser perseguidos e mortos, tá? Pelos adeptos da besta e do falso profeta. Serão perseguidos e mortos. Esses vão ser ressuscitados como mártires, aqueles que morreram por amor a Cristo, aqueles que não renunciaram a Cristo, aqueles do tipo que o cara bota uma arma na cabeça dela e fala assim, ou você nega Jesus ou você morre, e ela diz, eu não nego Jesus.
são chamados mártires. Esses serão ressuscitados primeiro, e acredito eu que terão lugares de honra, terão grandes galardões no céu. A segunda chance não seria para quem não aceitar a marca da besta? Na minha opinião, não, porque esses serão mortos, como eu expliquei ali em cima, e vão ser ressuscitados. A Bíblia diz que eles vão morrer. Quem não aceitar vai ser morto, entenderam? A Bíblia é clara no capítulo 13 de Apocalipse que quem não aceitar a marca da besta serão perseguidos e vencidos. Tem sim. Tem um filme que fala sobre isso. Tem o filme Deixados para Trás também, que tem algumas heresias, mas fala algumas coisas verdadeiras também, que é um filme bem forte, chamado Deixados para Trás. A marca da besta será antes do arrebatamento? Na minha concepção, sim, tá? Na minha concepção, embora eu seja pré-tribulacionista, eu acredito que isso vai acontecer antes do arrebatamento, tá? Mas tem teorias que são tribulacionistas e que dizem que o arrebatamento vai acontecer na tribulação, e os pós-tribulacionistas que afirmam que o arrebatamento vai acontecer após a tribulação. Entenderam? Há uma diferença relacionada a isso. O Marcos está dando a opinião dele e eu respeito. Ótimo, Marcos Fabrício. Que bom, seja bem-vindo, querido. Primeira vez aqui na Bíblia Responde. Muito obrigado por você estar online. Eu acho que terá uma segunda chance, porém muito difícil suportar até receber a salvação. Tá aí, tua opinião é muito válida e faz algum sentido sim, tá? Excelente a sua colocação. Gente, é porque Apocalipse, escatologia, ela dá base a muitas teses, sabe? Dá base a muitas correntes, a muitos pensamentos. Isso não é de hoje não, isso vem lá da Idade Média, já vinham esses questionamentos relacionados ao nosso destino. Bispo, faz um tema só de Apocalipse, tá bom, tá registrado. Vocês entenderam relacionado ao que vai acontecer conosco após a morte? Eu acho que ficou bem claro. Eu procurei trazer bastante embasamento da Bíblia, né? Procurei explicar bem detalhadamente, falando do pensamento de outras religiões, até mesmo da ciência, para que vocês pudessem ter uma noção completa do que efetivamente vai acontecer depois da nossa morte. O mais importante não é a morte, o mais importante é a gente se preparar para ela. O mais importante é a gente estar pronto para que no dia que a morte chegar, a gente possa estar em paz conosco, nosso coração, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida, sabendo que nós vamos morar com Jesus eternamente no céu. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Por isso que dia a dia nós temos que estar semeando, né? Temos que estar regando a nossa salvação, né? Trabalhando por ela, vigiando sempre e perseverando até o fim, né? Para que seja salvo. Bruno Lenk, tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo, Brunão. Boa noite. E aqueles que não aceitarão Jesus e não conhecerão a palavra? Bruno, olha só, eu tenho um pensamento. Hoje eu não acabo essa live hoje, tá bom, mas ótimo, continue perguntando. Eu sabia que você ia render, até agora tem 40 online. Bruno, tá fugindo um pouco do assunto, mas ao mesmo tempo não, faz parte do assunto. Aqueles que não conheceram Jesus, Bruno, na minha opinião, Deus ele vai julgar segundo as suas. Então essas pessoas que, Bruno, essas pessoas que não conheceram Jesus vão ser julgadas segundo as suas obras. Nesse caso, porque Jesus não seria injusto de condenar alguém que não tenha conhecido o nome de Jesus. Se a condição da salvação é Jesus, se a porta de entrada para o céu é Jesus e eles não ouviram falar, Deus não seria injusto, você está entendendo? É o caso dos aborígenes, é o caso de índios e de alguns outros povos remotos. Então eles não podem ser condenados, a não ser que pelas suas obras eles venham ser condenados por Deus. Esta é a minha opinião. Agora, todo aquele que ouviu falar de Jesus, se ouviu falar de Jesus e não aceitou, não tem jeito, aí não tem o que discutir, tá? Porque ele próprio diz que quem não crê no filho não pode crer no pai. Quem não recebe o filho, o pai também não vai recebê-lo. É muito claro na Bíblia. Poxa, que bom, Helenice, que bom, fico tão feliz de ler isso, Helenice, obrigado. Boa noite, pastor. Mesmo não sendo evangélica, amo escutar a palavra de Deus. Tem problema? Tem problema nada. Você pode todo dia 10h30 da noite estar aqui no Bíblia Responde, que eu vou ficar muito feliz, Helenice. Aliás, isso aqui é feito por sua causa. Nossa, como eu fico feliz de ver isso, tá?
E o meu amigo JC de Juiz de Fora, vamos até 5 horas da manhã, vigilhão da Bíblia. Ô, maravilha, JC! Que beleza! Cecília, pastora, pergunta sobre o ladrão da cruz. Minha dúvida era sobre estar no paraíso naquele mesmo dia. O senhor respondeu, depois sobre estar no seio de Abraão. Obrigado pela resposta. Legal. É tua amiga, Júlio? Caramba, Júlio, obrigado por ter convidado ela. Show de bola, Julião. Marioneide, muito obrigado por você estar pela primeira vez aqui no Bíblia Responde. Volte todos os dias. Maria Helena e família, Deus abençoe. Vocês que ainda não são meus amigos no Face, me adicionem, porque aí vocês vão receber a notificação todo dia do A Bíblia Responde. Me adicionem se vocês ainda não são meus amigos no Face. O Amauri Arruda está dizendo, serão julgados pela lei escrita em seus corações, suas consciências serão os seus juízes. Ótimo, Amauri, belíssima colocação. Gente, se eu não parar, vai até 5 horas da manhã, como disse o JC. Mas eu tenho que parar, né? Daqui a meia hora é meu aniversário, gente. Daqui a meia hora é meu aniversário. Vou estar completando mais um ano de vida daqui a meia hora. Então eu tenho que parar, porque senão eu vou entrar aniversário adentro aí, falando do A Bíblia Responde, né? Então eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado mais um ano de vida. O Senhor tem me concedido mais uma oportunidade de viver, e é um privilégio poder ter saúde, poder ter vida, poder estar aqui falando do amor de Deus para vocês. Então assim, estou muito feliz, né? E o maior presente eu já recebi, que é a minha salvação. O que vier é lucro. Eu louvo a Deus porque tenho uma família abençoada do meu lado, uma igreja linda que eu pastoreio, uma profissão abençoada que o Senhor me deu, né? E a Bíblia Responde, que foi um presentão que o Senhor me deu esse ano e que eu espero que dure muito tempo. Tá? Então, lembrando, amanhã, a Larissa é boba, então fica mais esses 30 minutos que a gente até canta parabéns. Boba pra caramba. Então, amanhã eu quero lembrar vocês que não vai ter o A Bíblia Responde, tá bom? Não vai ter o A Bíblia Responde amanhã, por causa do meu aniversário, que eu vou estar com a minha esposa, tá ok? Mas quarta-feira, aniversário de novo, todo ano isso, e sempre na mesma data? Bobo esse JC Francisco. Então, gente, amanhã não vai ter o A Bíblia Responde, mas quarta-feira eu vou falar sobre tatuagem e piercing. Eita ferro! Tatuagem e piercing será o meu tema do A Bíblia Responde quarta-feira. E aí, algum problema se usar tatuagem e se usar piercing? Quarta-feira eu vou estar falando aqui no A Bíblia Responde e espero mais uma vez ser canal de bênção para vocês. Amo vocês de coração. Um abraço a tanta gente linda: Larissa, Cecília, Margarete, Júlio, Kelly, Siloé, Ana Lúcia, Beth, Tiago, Robson, Miriam, Joyce, Lorol, Jorge André, Noêmia, Fábio Toscano, Sandra Silva, Maria Helena Guedes, Amauri, Cristiane, JC Francisco. A todos vocês um meu abraço e quarta-feira estarei de volta. Daqui a pouco vou comemorar meu aniversário. Escreve para mim lá no Face, tá bom? Beijo no coração de vocês e que Deus os abençoe.